Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na UCG TV, na NET Canal 20 e também pela internet. O assunto hoje aqui está quente, muito quente, porque está aqui o deputado Lívio Luciano, ele que é um dos políticos mais atuantes do estado de Goiás. E nós estamos debatendo aqui vários assuntos, falando da CELG, né? Defesa dos direitos do consumidor. Inclusive nós fizemos ali audiências públicas, chamamos o pessoal todo envolvido na questão do combustível, né? Para a gente poder forçar a questão baixar o preço do combustível, né? E diga-se de passagem, um fator que influenciou foi o aumento por parte do governo do ICMS do combustível. Né? E contraditoriamente, o governo aumenta o ICMS do combustível da gasolina, do álcool, né? E do diesel, e diminui do querosene e da gasolina de aviação. Né? Quer dizer, o governo está na contramão. Né? Quer dizer, são atitudes que foram, inclusive, atitude realmente criticada por nós lá, mostrando que o governo, com um gesto desse, parece que está muito mais interessado em ajudar os mais favorecidos do que os menos favorecidos. Então gerou um efeito cascata. O governo de Goiás aumentou o ICMS e o Brasil inteiro aumentou o petróleo. Ele aumentou. Não. Na verdade, o aumento do combustível já ia acontecer naturalmente por conta da entre-safra. Entendi. Da cana-de-açúcar. Né? Sempre nessa época aumenta. Mas nunca chegou a esse preço. Patamar, eu acho que porque o fato do governo ter aumentado o ICMS fez com que empresários pudessem, então, justificar um aumento um pouco maior do que, na verdade, iria acontecer. Tá? Certo. Lívio, mas vamos voltar ao assunto PMDB e também a política, né? Porque o nosso programa ele é político, né, professor? Sim. Aqui tem o DNA da política. PMDB e PT estão trabalhando junto na Prefeitura de Goiânia. Paulo Garcia vem dando sequência ao trabalho que foi feito por Iris Rezende Machado. As eleições de 2014 já tem muita gente querendo minar o governador, minar a oposição, mas está muito longe ainda. Eu acho que todo esse processo de 2014, ele tem que passar automaticamente por 2012. Verdade. Porque hoje o Vanderlan Cardoso está indo para o PMDB. Todo mundo já está colocando o Vanderlan como candidato a governador em 2014. Mas se o Maguito vence as eleições em Aparecida de Goiânia, o Maguito vai cacifar para ser candidato ao governo do estado de Goiás. Exatamente, né? verdade. Porque vem fazendo um trabalho em Aparecida, pode fazer melhor e pode querer essa posição. O senhor acha que a vinda do Vanderlan Cardoso e esse lançamento, assim como já fosse o pré-candidato ao governo de 2014, não pode causar aí alguns ciúmes dentro do PMDB? Não, mas não está sendo tratado como vai ser o candidato, isso não. Não, para algumas lideranças, mas no geral o que se comenta é um nome isso, importante, né? Que vem, né, somar junto ao nosso partido. Evidentemente que está muito longe de 2014, outros pré-candidatos com certeza surgirão, se é que ele for se é que ele é pré-candidato, né? Mas muitos poderão surgir, o caso do próprio Maguito e outros nomes também. Sim. Agora, o importante no partido, o importante é você ter perspectiva de poder. Né? E filiações, a filiação é importante, né? Ele foi candidato a governador. Isso faz com que o partido mostre que começa a criar corpo para poder chegar forte no 2014. Deputado, o senhor que foi secretário de comunicação na gestão do Iris Rezende, gestão anterior, a do Paulo Garcia, conhece bem a Prefeitura de Goiânia. Como é que está o quadro para 2012? O senhor acredita que o PMDB vai lançar candidatura própria, sem apoiar o PT, como alguns PMDBistas, por exemplo, a dona Iris se posiciona dessa forma, ou o senhor acha que o PMDB vai apoiar o candidato do PT, no caso Paulo Garcia? Não, eu entendo que a aliança vai continuar. A aliança que começou na eleição do Iris para prefeito aqui, quando ele colocou o Paulo Garcia na vice, né? Passou agora por essa campanha do Iris, agora a candidatura de 2010, eu tenho certeza absoluta que a aliança vai continuar em 2012, vai continuar em 2014, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida que o Paulo Garcia será o candidato do PMDB à Prefeitura de Goiânia. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor foi o grande responsável pela imagem de Iris Rezende. O senhor era secretário de comunicação, o senhor fez toda a mídia, o senhor colocou o Iris naquela posição, né, Ulisses, aí como uma imagem fantástica. Prefeito atuante. Ele foi candidato ao governo com uma aprovação muito grande como prefeito de Goiânia.
a responsabilidade da mídia era toda do senhor. E foi reeleito, inclusive, com 75% dos votos. Também na sua gestão como secretário de comunicação. Agora, o Paulo Garcia está fazendo um trabalho para chegar a esse patamar que teve Iris Rezende, para conquistar essa reeleição dele? O senhor acha que a comunicação dele está eficiente? Está eficiente? Não, isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando o Iris saiu e o Paulo assumiu a prefeitura, foi no ano eleitoral, né? No ano eleitoral você tem muitas limitações, inclusive limitações de gasto, com publicidade e tudo mais. Então, a partir daí o Paulo começou, na parte agora do 2011, depois da eleição, inclusive, no final de 2010, é que o Paulo começou, vamos dizer assim, a empregar a marca dele, né? A definir o estilo dele. E acho que a partir dessa definição do estilo é que você define a forma de fazer a comunicação dele, né? Então, acho que está quase encaixando, né? É uma questão assim de algum tempo, né? Tempo curto, eu digo, para poder a população começar a perceber e enxergar no Paulo todas aquelas virtudes que a gente sabe que ele tem como pessoa e como administrador. Não sei se a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei federal que regulamenta os gastos, né, dos entes públicos do Brasil, ela limita, pelo menos limitava, não sei se alterou, mas limitava as verbas com comunicação social no ano eleitoral ao limite do ano anterior. Quer dizer, então, se comunicar mal esse ano, o ano que vem pode ter dificuldade de comunicação porque vai faltar recursos. Pode gastar mais. A gente vê um esforço do Paulo, e um esforço excelente. Eu acho que é excelente o trabalho que foi feito lá no Serra Dourada, muito bem feito, aquela duplicação da avenida, as praças ali. Agora esse projeto aí do Mutirama, que vai transformar o Mutirama, sei lá, no parque público, né? Da América Latina, um negócio assim. Então a gente vê assim, grandes obras, está sendo feito esforço, duplicação de avenidas, de praça e tudo mais. Então está preocupando em fazer muita coisa. Mas se não comunicar, tanta coisa que se faz, pode acontecer no ano que vem, quando ele precisa comunicar, ele não vai poder comunicar porque ele faltará recursos. Exatamente. Não, essa preocupação eu sei que ele está tendo. Inclusive, a lei eleitoral, ela determina que pode gastar no ano da eleição municipal, como é o caso, sim, no caso do Estado, o gasto nível estadual, na eleição estadual, pode gastar a média dos últimos 3 anos ou o que foi gasto no ano anterior, o que for menor. O que for menor. Uhum. Então, exatamente, faz sentido essa então, preocupação tá sua, valendo, né? Essa legislação. Porque essa lei. Uhum. Se gastar pouco esse ano, menor do que a média dos últimos 3 anos, vai poder gastar só o que gastou esse ano no ano que vem. Exatamente. Né? Então, essa eu já, inclusive, comentei com o Paulo Garcia sobre isso. Né? O senhor não acha, por exemplo, o PMDB apoiando a reeleição do Paulo Garcia, o senhor não acha que estaria enfraquecendo uma política de enfraquecimento do partido dentro do Estado, seja na capital? Tanto é que algumas lideranças do próprio PMDB querem que o PMDB tenha candidatura própria? Ulisses, nós temos que estar fazendo a definição agora, mas pensando em 2014. Né? Se você for analisar só 2012, eu concordo com você. Né? É muito melhor você tentar ser prefeito do que já embarcar na vice do outro. Agora, se for vislumbrar 2014, que é o que a gente está vislumbrando, né? Porque a gente entende que essa aliança com o PT é uma aliança para valer, uma aliança duradoura, aí eu entendo que o melhor é a gente estar realmente... O senhor colocou 2014. O senhor acha que o Iris Rezende, pelo menos até agora, dizem que é o maior ícone, a maior liderança, o maior símbolo do partido. O senhor acha que ele seria candidato em 2014? Ele teria cacife para isso? Olha, Ulisses, o Iris hoje eu diria, o maior cabo eleitoral disparado, por exemplo, dentro de Goiânia. E candidato, por exemplo, no Estado? Agora, candidato do Estado, ele mesmo já disse que dificilmente enfrentaria uma outra candidatura. Né? Exatamente por isso que ele já está preparando pessoas... Não necessariamente para o governo. Independente para o governo ou para o Senado, eu acho que difícil, ele mesmo já disse isso, difícil enfrentar outra candidatura. Uhum. Agora, exatamente pensando nisso, que ele já está preparando pessoas, inclusive essa vinda do Vanderlan já é um nome que o Iris está patrocinando dentro do partido para poder tentar se viabilizar. É lógico que o Vanderlan não vai chegar sendo candidato. Mas ele vai chegar para se viabilizar dentro do partido. Liderança do próprio PMDB, então, para também, substituí-lo. Não assim, tem que trabalhar com vários nomes, né? Certo. O PMDB já tem alguns nomes, o próprio Maguito, que foi citado por você, né? O Maguito saiu de uma reeleição boa em Aparecida, é um nome forte. O Henrique Meirelles continua no PMDB? Ué, que eu saiba, ele continua filiado ao PMDB. Você acha, por exemplo, o perfil do Henrique Meirelles é um político confiável, ou seja,
para permanecer no PMDB? O senhor não acha que aquela coisa, de acordo com o vento, ele vai mudando? O senhor não acha? Não, eu acho que não. Eu acho que o problema dele foi o seguinte, ele demorou demais a definir se ele seria candidato ou não. Né? Eu acho que essa indecisão, ou essa indefinição, ou essa demora na definição, é que tem atrapalhado, vamos dizer assim, esse projeto dele de ser governador de Goiás. Ele também não quis. Se quisesse, teria vindo para cá, teria ele, ido para a linha. Isso é que subentende, né? Nesse estúdio aqui mesmo, ele deu uma entrevista dizendo que ia definir em março. Antes de março, ele definiu que não ia ser mais. Verdade. Tinha desistido. Olívio, o detalhe é o seguinte, tudo depende de 2012, né? Se nós fôssemos debater, nós ficássemos aqui, nós teríamos 3, 4, 5 programas para debater. O tema é gostoso, a política é ótima, você é um excelente entrevistado, um grande conhecedor de política, mas infelizmente nosso programa, o tempo é pequeno e nós estamos chegando aí ao final. Gostaria que se você tivesse mais alguma coisa que falar e expressar para os nossos telespectadores, fique à vontade. Olha, não, eu quero agradecer, né, João, pela oportunidade ímpar, né, de estar nesse nobre programa, né? Canal Aberto, um programa que tem tido uma audiência muito grande, né? As pessoas têm realmente comentado, ainda mais acompanhado aqui, né, pelo Ulisses, que é essa bandeira aí já há décadas do jornalismo, né? Editor do Diário da Manhã, pessoa realmente extremamente competente, né? O professor Daniel, outro também, que já é um ícone da comunicação aqui no estado de Goiás. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E dizer, né, que nós estamos ali na Assembleia Legislativa procurando fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Agora, o importante é a gente ter sempre em mente que tudo que a gente faz é visando o bem do Estado, né, visando o bem da população. É com esse espírito que eu cheguei na Assembleia e é dessa maneira que eu vou continuar atuando ali. Obrigado. Ulisses, obrigado mais uma vez. Um abraço para você e para os nossos telespectadores. Professor Daniel, até a próxima segunda. Até a próxima, João. Até a próxima. Gente boa de Goiás. Muito obrigado, Lívio. Obrigado. Obrigado a vocês. Graças a todos. Tá certo. Na próxima segunda-feira, às 22h50, estaremos de volta aqui com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite. Obrigado pela audiência.